Impossível aconteceu, meu Deus do céu! Nem eu acreditei. Fizemos 166,85 pontos na última rodada. Rodada insana. Ou seja, foi insanidade total. Então, hoje já vai ter as dicas dessa 11ª rodada. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e vamos que vamos. É nóis. Aqui ó, a média dos cartoleiros foi 77,49 pontos, uma rodada boa, né? Graças aí ao Flamengo, né, que valorizou demais os times do Cartola. Corinthians também no SG foi muito bem, né? E nosso patrimônio subiu 12,81, hein? Meu amigo, as médias cartoleiras aí no nosso querido patrimônio tá 126,10. E agora vamos entrar nessa rodada, né, galera? Vamos que vamos. Essa rodada aí é a 11ª. E agora vamos aí para as análises dos jogos, depois as dicas e no final nossa escalação. Então, sem mais enrolações, vamos para as análises dos jogos. Então vamos lá, galera, começando aqui pela análise dos jogos, né? Vamos passar cada jogo e analisar esses confrontos, vamos lá. No sábado, dia 20, teremos Vasco e Fluminense no estádio São Januário, às 11 horas da manhã. Que coisa, hein? 11 horas da manhã no sábado é tenso, hein? Pelo amor de Deus. Mas teremos esse jogo entre Vasco e Fluminense, um jogo que vai ser equilibrado. O Vasco vem de derrota pro Grêmio 2-1. O Vasco fez uma boa partida, não conseguiu a vitória. O gol que foi anulado pelo árbitro prejudicou bastante a equipe do Vasco, né? Abalou muito. O Fluminense aí vem de um empate diante do Ceará, em um empate aí que o Fluminense jogou bem, né? Fez uma boa partida e vai ser um jogo bem equilibrado ao meu ver. Pode ter sido um empate ou uma vitória, quem sabe, de Vasco ou Fluminense, porque é um clássico e tudo pode acontecer. Teremos Bahia e Cruzeiro também no sábado às 5 horas da tarde na Arena Fonte Nova em Salvador. Vamos ver, né, como vai vir o Cruzeiro. O Cruzeiro vem aí da Copa do Brasil, vai vir da Copa do Brasil para esse jogo, né, para enfrentar a equipe do Bahia. Lembrando que o Cruzeiro tem a vantagem de 3-0 por ter vencido o Atlético Mineiro no primeiro jogo. O Bahia na última rodada perdeu para o Santos de 1-0. Bahia fez uma boa partida, acabou perdendo o jogo, né, nos minutos finais. O Cruzeiro veio de um empate diante do Botafogo, um jogo que foi bem fraco tecnicamente, mas dá sim para se apostar em jogadores nessa partida, quem sabe o SG do Bahia ou do Cruzeiro. Um jogo bastante equilibrado entre as duas equipes, mas o Bahia pode sim conquistar uma vitória diante do Cruzeiro, ou o Cruzeiro também conquistar uma vitória, até porque o Cruzeiro vem melhorando nos últimos jogos aí. Também no sábado teremos Internacional e Grêmio clássico no estádio do Beira-Rio às 7 horas da noite. Um jogo bastante equilibrado. É muito difícil querer apostar em peças desses dois times. E vai ficar a critério de vocês se quiserem apostar ou não em jogadores de Inter ou Grêmio. Mas é um jogo bastante equilibrado por ser um clássico. Ainda mais como a gente não sabe como vai vir as duas equipes, né? Tanto Inter e Grêmio. O Inter pode vir ou de uma classificação ou de uma eliminação para o Palmeiras na Copa do Brasil, ou o Grêmio pode ir de uma eliminação ou de uma classificação na Copa do Brasil. Tudo pode acontecer, é um clássico, é um jogo muito movimentado e vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Mas tem tudo para ser um jogo bastante equilibrado e é complicado se apostar em um jogo assim. Também no sábado às 7 da noite teremos Ceará e Palmeiras. O Ceará, que vem de um empate diante da equipe do Fluminense, poderia ter sido a vitória, né, se a arbitragem tivesse marcado aquele gol para a equipe do Ceará, mas acabou terminando aí 1-1 a partida. O Palmeiras, que vem de um empate com a equipe do São Paulo, né, o Palmeiras fez uma boa partida e vai ser um jogo bastante equilibrado. Mas o Palmeiras tem condições de vencer a partida. O Palmeiras, para mim, mesmo jogando fora de casa, pode ir lá e vencer. E o Ceará também tem condições de vencer a partida. Vai ser um jogo bastante equilibrado entre as duas equipes. Se eu fosse arriscar uma vitória de alguém, seria do Palmeiras. Tanto que provavelmente terá jogadores do Palmeiras na nossa equipe para essa rodada. Também no sábado às 7 da noite teremos CSA e Atlético Paranaense. O jogo vai ser aí no estádio Rei Pelé, em Maceió. O CSA aí vem de uma derrota para o Corinthians de 1-0. O CSA foi todo fechadinho pro jogo, não saiu pro jogo. O time do CSA não vem bem, errou bastante para vir para essa Série A, como eu já citei em outros vídeos.
E o Atlético Paranaense, mesmo jogando fora de casa, tem sim condições de vencer a partida, mas o CSA também tem condições de vencer a partida por jogar em casa. O Atlético Paranaense vai vir da Copa do Brasil, não sei como vai vir aqui para o Atlético Paranaense. Pode vir aí motivada com a classificação, quem sabe, ou beliscada, né, por uma possível eliminação para a equipe do Flamengo. Então vamos esperar, mas podemos sim arriscar jogadores do Atlético Paranaense ou quem sabe do CSA para essa partida. Se eu fosse mais, eu ia arriscar jogadores do Atlético Paranaense, sem dúvida alguma. E agora os jogos de domingo. No domingo às 11 da manhã teremos Botafogo e Santos no estádio do Engenhão. O Botafogo vem de um empate em um jogo ruim com a equipe do Cruzeiro, né? O Botafogo teve algumas oportunidades também, o Cruzeiro também, mas foi um jogo fraco tecnicamente. O Santos vem de uma vitória boa, convincente ante a equipe do Bahia. Fez uma boa partida, foi lá no estádio Pituaçu e trouxe a vitória fora de casa. É um jogo bastante equilibrado. Nessa rodada, assim, se você for analisar os jogos, não temos um jogo assim que dá para apostar com certa clareza, né? Nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo bastante equilibrado, Botafogo e Santos. E meu amigo, rapaz, vamos ficar dar um palpite para esse jogo, hein? Se eu fosse arriscar, pode ser um empate ou uma vitória do Santos, na minha opinião. Domingo às 4 da tarde teremos Atlético Mineiro e Fortaleza. Atlético Mineiro e Fortaleza vai ser um jogo bastante equilibrado. Olha a decisão da Copa do Brasil, como eu falo pra vocês. Se o Atlético Mineiro vir de uma eliminação, o Atlético Mineiro vai vir beliscado pro jogo e vai ter que ir pra cima do Fortaleza pra mostrar serviço. Se eu fosse arriscar, eu arriscaria numa vitória do Atlético Mineiro nessa partida. Pelo que demonstrou o Atlético Mineiro contra a equipe da Chapecoense lá na Arena Chapecó, né? E pra mim, o Atlético Mineiro tem condições de vencer a equipe do Fortaleza. Domingo, às 4 da tarde, também teremos mais jogos aí, né? Teremos Corinthians e Flamengo. Jogo equilibrado, bastante equilibrado realmente. O momento do Flamengo no campeonato é melhor. E o Flamengo tem condições de vencer a equipe do Corinthians, sim, mesmo o jogo sendo na Arena Corinthians. O Corinthians vem de uma vitória em cima do CSA. O Corinthians teve a oportunidade de fazer o gol, jogou melhor que a equipe do CSA. O Flamengo vem de uma vitória muito convincente em cima do Goiás por 6-1. E se eu fosse arriscar, arriscaria na vitória do Flamengo para essa partida, mesmo sendo na Arena Corinthians, pelo melhor momento da equipe do Flamengo no campeonato. Domingo, às 7 da noite, na ressacada, teremos Avaí e Goiás. Jogo bastante equilibrado. O Avaí está em último no campeonato. O Goiás vem de uma derrota diante do Flamengo por 6-1. Mesmo o jogo sendo fora de casa, e analisando o que o Goiás já fez nesse campeonato, o Goiás tem condições de vencer a partida sim, mas o Avaí também tem condições de vencer essa partida para aproveitar o mau momento da equipe do Goiás nesse campeonato. E fechando a rodada, na segunda-feira teremos no Morumbi, às 8 da noite, São Paulo e Chapecoense. Um jogo que dá para se apostar no São Paulo para essa rodada. O São Paulo é favorito, jogando no Morumbi, jogando em casa. O Chapecoense veio de uma derrota em casa diante do Atlético Mineiro por 2-1. O São Paulo vem de um empate jogando bem diante da equipe do Palmeiras. E o São Paulo é favorito diante desse jogo aí da Chapecoense. Então essas são as análises dos jogos dessa rodada. E agora vamos para as dicas e para a nossa escalação. Então sem mais enrolações, vamos lá. Muito bem, vamos ver todo mundo aqui, ó. Esse foi o nosso time da rodada passada que brilhou, né? Gabigol de capitão, meu amigo. Que homem! Salvou o nosso time aí, junto aí com a Arrascaeta, com os jogadores do Flamengo da defesa, jogadores do Corinthians da defesa também fizeram uma boa pontuação. O Wellington Paulista foi muito bem nessa rodada. Se eu falasse pra você aqui, se eu não tivesse colocado o Arthur do Bahia, que não foi bem, o Bruno Guimarães, ele fez uma pontuação até razoável, né? Ou o Coediar, a gente tinha feito uns 180 pontos. Mas já tá bom, né? Nossa pontuação da rodada passada. Vamos vender todo mundo aqui e vamos para as dicas dessa rodada aqui, começando pelo gol. Vamos lá então passar as dicas de goleiro para essa rodada. Temos de dica de goleiro para essa rodada o Everton do Palmeiras. Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, tem condições de grande USG diante da equipe do Ceará. O Everton é uma boa opção para essa rodada. Outra boa opção é o Tadeu do Goiás. É um baita de um goleiro, faz muitas boas defesas, né? Contra o Flamengo ele salvou o time. Em 9 jogos ele já fez 22 defesas difíceis. Mesmo o jogo sendo fora de casa, eu acho que ele tem condições de fazer boas defesas e trazer, quem sabe, aí a vitória para a equipe do Goiás. Deixa eu ver outras boas opções de goleiro.
Também temos aqui o Thiago Volpe do São Paulo. Ótima opção para essa rodada. O São Paulo joga em casa diante da equipe da Chapecoense. Tem sim condições de garantir o SG nessa rodada. Outra boa opção é o goleiro do Atlético Mineiro, o Vitor. O Atlético Mineiro joga em casa diante da equipe do Fortaleza e tem sim condições de vencer nessa partida e garantir o SG. Nessa rodada eu irei de Thiago Volpe do São Paulo. Ou eu posso arriscar demais, né? Não sei. Eu vou arriscar então. Vou de Tadeu do Goiás. Vou de Tadeu nessa rodada então. Tadeu faz muitas boas defesas, né? E tipo, como o jogo do São Paulo é diante da Chapecoense, a Chapecoense deve ir com uma proposta mais recuada, né? E não vai levar tanto perigo. Então, teoricamente, o São Paulo tem a garantir o SG, entendeu? Vamos agora para as dicas de zagueiro para essa rodada. Deixa eu ver aqui as situações de zagueiro. Temos o Hever, boa opção do Atlético Mineiro para essa rodada. Deixa eu ver outras boas opções para essa rodada de zagueiro. Podemos arriscar ou no Léo Pereira do Atlético Paranaense ou no Pedro Henrique do Atlético Paranaense. São boas opções para essa rodada diante da equipe do CSA. Deixa eu ver outras boas opções. No momento que o passarinho tá cantando aqui, espero que não atrapalhe o vídeo. Mas vamos seguir aqui, galera. Deixa eu ver outras boas opções. Bruno Alves do São Paulo, outra boa opção para essa rodada. Na equipe do São Paulo. Boa opção, lembrando aí para vocês, se quiserem escalar. É uma ótima opção para essa rodada, sem dúvida alguma. Outra boa opção aí é alguns zagueiros do Palmeiras. Ou o Antônio Carlos aí, ou o Edu Dracena são duas boas opções. São duas boas opções para essa rodada. Nessa rodada, eu irei de Bruno Alves, do São Paulo. O Igor Rabelo é outra boa opção do Atlético Mineiro. Outra boa opção, o Igor Rabelo da equipe do Atlético Mineiro, passando para vocês. E eu irei de... Deixa eu ver a média do Pedro Henrique aqui, a situação dele. 7 roubadas de bolas, 2 jogos sem sofrer gols. Boa opção. O Pedro Henrique. Então vamos de Pedro. Quase que eu falei Pedro, mas é Pedro Henrique. Então essa vai ser a nossa zaga, Pedro Henrique e Bruno Alves. Agora vamos para as dicas de laterais para essa 11ª rodada. Muito bem, então vamos lá para as dicas de laterais. A primeira dica que eu vou dar para vocês aqui é o Diogo Barbosa do Palmeiras. Boa opção para essa rodada. Ele tem 21 roubadas de bola no campeonato. Ele cometeu 5 faltas, mas a média dele é muito boa, olha. Até agora no campeonato ele não fez aí nenhuma negativada. Eu espero que não seja nessa rodada. Mas eu acho que não vai ser não. O Diogo Barbosa, boa opção. Outra boa opção dessa rodada é o Reinaldo do São Paulo. Deixa eu ver outras boas opções. Fábio Santos do Atlético Mineiro e Jefferson do Goiás. Deixa eu ver a situação aqui. Então nessa rodada eu irei de Fábio Santos do Atlético Mineiro e de Reinaldo do São Paulo. É isso aí. Agora vamos para o nosso meio de campo. Meio de campo aí que vai ser muito importante para essa rodada, para mitar e passar dos 100 pontos que nem na rodada passada. Vamos lá então. Olha, dicas de meio, vamos lá. Arrascaeta do Flamengo, ótima opção para essa rodada. Para mim ele pode fazer um gol da assistência nesse jogo diante do Corinthians. Esse jogo vai ser difícil para a equipe do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo tem condições de vencer a partida. Outras boas opções de meia: Hernanes do São Paulo, Bruno Guimarães do Atlético Paranaense, que tem boas médias no Cartola. O único problema dele é que ele comete muitas faltas, né? Mas no geral ele faz boas partidas, né, no Cartola. É uma boa aposta também para essa rodada. Outras opções para vocês também que eu vou passar. Zé Rafael do Palmeiras, outra boa opção de meia para essa rodada. Luan do Atlético Mineiro, outra boa opção. O Luan no campeonato ele tem uma assistência, 21 roubadas de bola, cometeu 15 faltas. Ele tem boas médias no Cartola e dá para se apostar assim no Luan nessa rodada. Outra boa dica é o Elias do Atlético Mineiro, ele que é uma boa opção para essa rodada também. Nessa rodada eu irei escalar o Zé Rafael do Palmeiras, o Hernanes do São Paulo. E agora eu vou ficar entre Elias... Outra boa opção é o Casares do Atlético Mineiro. Quase que eu esqueci dele, mas o Casares é uma ótima opção para essa rodada. Ele tem 2 gols, 3 roubadas de bola e cometeu 3 faltas em 5 jogos.
Ou seja, ele faz, né, uma boa campanha no Cartola, digamos assim, nessa temporada. Então vamos lá, deixa eu ver, será que eu vou fazer? Então vamos lá, vou de Casares, então. Casares apresentou bom futebol esse ano aí. Então vamos lá. Por enquanto nosso time tá assim, ó. Será que vai ficar assim até final? Não sei, vamos ver. Então vamos agora para as dicas no ataque. Então vamos lá, galera, dicas do ataque agora. Gabriel do Flamengo, boa opção para essa rodada. Dudu do Palmeiras também é uma boa opção para essa rodada. Lembrando, como eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, eu não sei se o Palmeiras vai poupar jogadores para essa partida. Vamos ver, né? E a semana que vem vai ter Libertadores, né? Então vamos ver se o Palmeiras vai poupar ou não jogadores. Mas eu creio que pelo jogo ser no sábado, eu acho que o Palmeiras não vai poupar jogadores. Mas vamos ver, né? Como o elenco do Palmeiras é grande, talvez o Palmeiras poupe jogadores para essa partida. Mas se poupar, eu trago a vocês aqui. A mesma coisa do Flamengo, né? E de outros times que são na Libertadores, que são brasileiros aí. Vamos lá para as outras dicas, né? Temos de boas opções também o Marco Ruben do Atlético Paranaense, o Tchará do Atlético Mineiro, o Antony do São Paulo, deixa eu ver se tem alguma outra boa opção, o Arthur do Bahia, o Pedro Rocha do Cruzeiro também é uma boa opção para essa rodada. Então assim, temos boas opções de atacantes para essa rodada. No meu time, deixa eu ver aqui as resultados que eu vou colocar. Vou colocar o Antony. Deixa eu ver o que eu vou colocar aqui. Marco Ruben. E no momento passo o carro de reciclagem. Estamos junto, galera, reciclagem. Façam reciclagem, galera. Muito importante para a nossa vida. E o Arthur do Bahia. O Arthur é um bom jogador. Você não aposta no Arthur, ele é um bom jogador aí, sem dúvida alguma. Eu gosto muito do futebol dele. Então esse é o nosso time aí, ó. E agora vamos para a escalação do técnico. Temos aí 18 cartoleiros para escalar nosso técnico. E o nosso técnico para essa rodada vai ser o técnico do São Paulo, o Cuca, para essa 11ª rodada do Cartola FC. Você comanda o jogo. Opa, fiz até isso. Então vamos aqui, galera. O nosso capitão para essa rodada, deixa eu analisar aqui. Capitão, meu amigo. Temos de boas opções dentro do nosso time aqui, né, para essa rodada. Pode ser o Hernanes de capitão, o Zé Rafael do Palmeiras, o Casares, o Antony, o Marco Ruben, o Arthur. Então assim, temos boas opções de capitão para essa rodada. Ou se você apostou em outras dicas, né? Por exemplo, tem deixa eu ver aqui. Tem outras boas dicas também no ataque, mas resta vocês também. De ataque pode ter capitão também no meio aí, se você escalou a Arrascaeta, o Gabriel, Dudu. Tem boas opções de capitão para essa rodada, sem dúvida alguma. Então, o nosso capitão para essa rodada, eu espero que dê tudo certo, que nada dê errado. Vai ser o... Vou cortar o vídeo e vou falar pra vocês. Então, galera, o nosso capitão para essa rodada vai ser o Hernanes do São Paulo. Eu dei uma pensada boa e nosso capitão para essa rodada vai ser o Hernanes na escalação aí 4-3-3. A escalação tradicional aí que eu uso no esquema tático. Então é nóis. Confirmar a escalação aqui. E é isso. Então vamos confirmar a nossa escalação. No gol, Tadeu. Nas laterais, Fábio Santos e Reinaldo. Na zaga, Pedro Henrique e Bruno Alves. No meio, Hernanes, Casares e Zé Rafael. No ataque, Antony, Arthur e Marco Ruben. Portanto, essa é a nossa escalação para essa rodada. Se você ainda não entrou na nossa Liga do Cartola, entre, porque vai ter premiação ao final dessa liga. Então entra aí se você ainda não entrou, para mitar e se divertir aqui com a gente. Então, obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Se você quiser entrar na nossa liga, clique no link da descrição aí e entre, porque vai ser insanidade total. E é nóis. Então, obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui, no momento que tá entrando muito aqui. Então, eu já vou encerrar o vídeo antes que uma árvore cair aqui. Então, vamos que vamos, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é nóis. Obrigado a todos que acompanharam esse vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, galera. É nóis.